Existem alguns termos que são muito usados durante uma sessão de hipnose ou nos cursos de hipnose. E eu vou falar para você alguns desses termos. Você vai encontrar todos eles, na verdade muito mais, no PDF que eu estou te mandando e na tua apostila. Mas agora eu vou comentar com você alguns termos que eu relacionei aqui para poder você já ir para a sala de aula entendendo mais o que esses termos significam. Okay? O primeiro deles é o que é que significa o operador. É muito comum a gente não querer falar o tempo todo o hipnotizador. Então a gente costuma falar mais o operador. E a pessoa que está sendo hipnotizada, a gente costuma chamar de sujeito. Pode ser o seu paciente ou o seu cliente. Pode ser o seu amigo. Mas em se tratando de hipnose, nós costumamos chamar a pessoa que hipnotiza, o hipnotista, de operador, e a pessoa que está passando pelo processo, que está experimentando o processo de hipnose, de sujeito. Então você vai ouvir muito essas palavras, operador e sujeito. Um termo também muito usado e muito comum é a gente falar sobre sonambulismo. E geralmente as pessoas confundem com o sonambulismo médico, daquelas pessoas que acordam no meio da noite e saem caminhando, realizando tarefas, mesmo dormindo. O sonambulismo em hipnose é apenas uma palavra dada para um estado mais aprofundado de hipnose, não tem nada a ver com o sonambulismo médico. Existem pessoas que entram em hipnose tão profundamente e tão rapidamente nesse estado profundo que nós chamamos essas pessoas de sonambúlicas. Tem vários alunos nas turmas que eu já realizei que são extremamente sonambúlicos. Minha filha mesmo é extremamente sonambúlica. Ela entra em um estado muito profundo de hipnose muito rapidamente. Mais tarde eu vou falar sobre níveis de transe hipnótico e eu vou falar que a gente tem uma escala de níveis. A gente começa em um nível mais leve, a pessoa entra em hipnose geralmente em um nível mais leve e essa pessoa vai aprofundando, a gente vai ajudando essa pessoa a entrar mais ainda em hipnose. E tem gente que simplesmente não passa por esses níveis, ela já entra, ela já cai direto em um estado mais aprofundado de hipnose. Então, a gente chama essas pessoas de sonambúlicas e esse estado mais aprofundado, um dos estados mais aprofundados da hipnose, é chamado de sonambulismo. Um outro termo muito utilizado é pre-talk, é a conversa que antecede o processo de hipnose. O pre-talk envolve vários passos em que você precisa deixar essa pessoa confiante, confortável para realizar esse processo de hipnose. É muito difícil você conseguir hipnotizar alguém que tenha algum tipo de medo ou que simplesmente não esteja afim. Tem muita gente, tem muitos vídeos na internet de pessoas fazendo hipnose de emboscada, pegando as pessoas no susto. Se a pessoa for extremamente sonambúlica, pode até ser que ela entre no estado, mas muito dificilmente isso vai acontecer. Com a maioria das pessoas isso não vai acontecer. É preciso que você retire todos os medos dessa pessoa, é preciso que você explique para ela o que é hipnose, que é algo natural, corriqueiro e benéfico. É preciso que você deixe essa pessoa confortável e confiante em você. Afinal de contas, ela vai passar por um processo psicológico de concentração, de pensamento e imaginação. E ela precisa confiar que você vai ser responsável e ético com ela. Então, o pre-talk é a ação de você explicar para essa pessoa tudo o que acontece durante a hipnose, o que a hipnose é e o que a hipnose não é. Nós chamamos essa conversa de pre-talk. Um outro termo é o termo sugestão. Tudo em hipnose é sugestão. Quando você tem uma pessoa dentro do estado hipnótico e você vai dar a ela a experiência, por exemplo, de sentir um cheiro que não é comum, sentir um perfume, você vai dar uma sugestão. Então, todo ato de você passar uma informação para a pessoa hipnotizada a gente chama de sugestão.
Essa sugestão pode ser de entretenimento, pode ser uma sugestão terapêutica, tá? Mas tudo é sugestão. Na verdade, até mesmo sem dizer uma palavra, a gente costuma dar sugestões para todas as pessoas. Outro termo muito comum é a palavra rapport. Rapport significa conforto e confiança. É uma palavra de origem francesa, que significa conforto e confiança. Para você hipnotizar alguém, é preciso que você tenha com ela uma relação de conforto e confiança, uma relação de empatia. E existem várias técnicas onde você pode acelerar esse processo de construir um rapport com essa pessoa. Então, rapport é um termo muito utilizado, você vai ouvir muitas vezes. O rapport é extremamente importante para que uma sessão de hipnose aconteça. E durante o pre-talk, você tem por obrigação construir um rapport com o teu sujeito. Outro termo também que você vai escutar bastante é indução. Indução nada mais é do que uma técnica que vai conduzir a pessoa ao estado hipnótico. E você vai ouvir falar indução de Dave Elman, indução do Richard Bandler, indução isso, indução aquilo. Nada mais é do que a técnica que vai conduzir essa pessoa ao estado hipnótico. E existem várias receitas de bolo que têm nomes. Por exemplo, a indução de Dave Elman são uma sequência de passos que conduzem à hipnose. Então ela é uma indução hipnótica. Uma coisa que a gente ouve falar muito também, que é extremamente importante e é o que faz a hipnose acontecer, é o senso crítico ou fator crítico. E o que é isso? Quando a gente é criança e a gente tem, vamos dizer aí, até 5, 6, 7 anos de idade, a gente costuma acreditar em tudo que os nossos pais falam, em tudo que as outras pessoas falam. Quando a gente ainda é tão pequeno, a gente acredita em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, a gente acredita em Fada do Dente, em uma série de coisas. A gente não critica o que a gente escuta. A gente não critica a informação que chega até a gente. Isso é ausência de senso crítico. Normalmente, naturalmente, os seres humanos desenvolvem o senso crítico a partir dos 7 anos. Em média, aos 7 anos. E aí você percebe que a criança está ficando mais esperta. Ela começa a duvidar, questionar as coisas que ela escuta, o que ela vê. Isso é o senso crítico sendo desenvolvido. O estado de hipnose é justamente a ausência de senso crítico. É quando a gente, digamos que a gente tem uma escala de 0 a 100, é quando a gente consegue diminuir o senso crítico da pessoa. Na verdade, é quando a gente consegue conduzir essa pessoa para que ela mesma reduza o próprio senso crítico. Quando o senso crítico sai da frente um pouco, ela fica mais sugestionável e mais facilmente as sugestões que você der vão ser aceitas e vão acontecer. Contrato hipnótico é outro termo usado para finalizar o pre-talk. Depois de você conversar com a pessoa e você convencer essa pessoa a participar do processo, você vai fechar com ela um contrato. Digamos que seja uma técnica também de persuasão. Quando você dá a sua palavra, normalmente a gente não gosta de falhar com a palavra que a gente dá. Então, a gente usa disso para facilitar o processo. Você simplesmente pergunta para a pessoa, você quer ter a experiência agora, você quer ser hipnotizado agora, você cumprimenta essa pessoa, normalmente essa pessoa vai te responder que sim, e ela não vai querer falhar com a palavra dela. Então, o contrato hipnótico nada mais é do que uma técnica para facilitar o processo. Outro termo que você vai escutar bastante é sobre abreação. E durante o curso eu vou te explicar o que é uma abreação e como controlar uma abreação. A abreação nada mais é do que uma explosão emocional. Existem pessoas que têm uma vida tão sofrida, têm uma carga de mágoa, de sentimentos negativos tão grande, essa pessoa está no limite. E o que acontece?
quando o senso crítico é rebaixado, quando essa pessoa entra em hipnose, o subconsciente dela aproveita essa oportunidade para descarregar essa energia negativa que está retida ali. Então o que acontece é uma explosão emocional. Essa pessoa pode chorar, pode gritar, pode se levantar. É bem explosivo e é um pouco assustador. Porém, isso ocorrer de forma espontânea não é algo tão corriqueiro, é muito difícil, na verdade. Pode ser que você hipnotize pessoas a sua vida inteira e nunca tenha uma abreação espontânea. Agora, se acontecer, você tem que estar preparado para lidar com isso. Controlar uma abreação é muito fácil. E vou te ensinar no curso o que você tem que fazer. Mas o mais importante é que você saiba que você tem que aprender isso. Que a abreação, na verdade, não é algo ruim. A abreação é uma coisa boa, que essa pessoa vai estar se livrando de uma energia negativa. Na clínica, eu provoco a abreação. Faz parte do meu processo terapêutico fazer com que essa pessoa coloque para fora toda a carga negativa que está fazendo mal a ela, que pode até mesmo adoecer essa pessoa. Então, não tenha medo de abreação, elas podem acontecer, mas de forma espontânea raramente vai acontecer, é muito difícil de acontecer. Mas se acontecer, você vai estar preparado para resolver.